O amor de Deus é incondicional. Deus nos fez justos em Cristo. A sua palavra é a verdade e o alimento. A sua graça é abundante para todos aqueles que não merecem. A graça e a paz esteja no seu coração e na sua vida abundantemente. Amém? Muito bom estar aqui com você mais uma vez. Hoje nós temos uma palavra para falar ao seu coração. Você que gosta de aprender mais sobre Deus, aprender mais sobre a Bíblia e principalmente desfrutar das riquezas da palavra, das riquezas da graça de Deus. Nós estamos vivendo cada vez mais em tempos difíceis e nada melhor do que entendermos sobre a graça e o amor de Deus para superar tudo isso sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Amém? Hoje nós vamos falar, a palavra chama o verdadeiro arrependimento. E o alvo é exatamente isso, é te mostrar o que para Deus é esse verdadeiro arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento? Será que arrepender para Deus é chorar? Será que quanto mais eu choro, mais arrependido eu estou? E será que quando eu não choro, na verdade, eu não me arrependi? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por isso, eu tenho certeza que essa palavra vai impactar o seu coração. Eu quero que você escute com os seus ouvidos espirituais também. Amém? Tem um filme, inclusive, que muitos gostam de assistir. Eu já assisti várias vezes também, que é A Paixão de Cristo. Um filme o diretor, inclusive, foi o Mel Gibson. E ali naquele filme, A Paixão de Cristo, é um dos filmes que chegam ao mais real do que de fato aconteceu na época ali com Jesus. Nós vemos ali, quando os romanos mesmo vai chicotear Jesus, entra alguns ossos dentro ali da carne dele, puxa e chega a sair a pele e algumas coisas do corpo ali de Jesus. E foi verdade, porque o chicote naquela época era feito ali de couro, mas no final tinha ossos. E aqueles ossos muitas vezes entravam e na hora de tirar acabava arrancando partes do corpo de Jesus. Ele é um dos filmes que mais mostra ali a realidade do que de fato aconteceu com Jesus. Chega o mais perto. E eu sei que muitas pessoas quando assistem aquele filme, eles acabam chorando demais. E aí eles choram muito e falam, meu Deus. E aí eles choram, mas com dó de Deus. Eles choram pelo dó de Jesus. Ai, Jesus, você não precisava ter passado por isso. Ai, Jesus, e eles ficam ali chorando, uma tristeza de dó. Mas você sabe, durante esse tempo todo eu aprendi que nós não devemos ter dó de Jesus. Porque ele não fez isso para que nós tivéssemos dó dele. Na verdade, ele fez isso porque ele nos ama. Ele fez isso por causa do amor abundante e incondicional dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso, quando eu assisto aquele filme mesmo, eu choro, mas eu não choro de dó. Eu choro por ver o quão grande é o amor dele por mim, ao ponto dele se entregar, ao ponto dele ficar pelado numa praça, ao ponto dele ser esnobado, ao ponto dele ser chicoteado, perder todo o sangue do corpo para me salvar, para pagar o preço e para levar a maldição do pecado que estava sobre mim e sobre você. Eu quero falar uma coisa para você nesse dia. Se você está acusado ou condenado, que seja tirado em nome de Jesus, porque Jesus um dia já pagou esse preço por você. A sua vida não precisa mais ficar acusada, condenada. Talvez você precise vencer aí a pornografia, a depressão, a ansiedade, um ente querido que já se foi, ou alguma luta que você tem passado. Eu quero te falar, a graça de Deus é abundante para tocar e transbordar sobre toda a sua vida. Não é à toa que em Romanos mesmo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você sabe, para cada 100 ml de pecado seu, tem 1 litro de graça da parte de Deus para você. A grande mensagem do Evangelho é os seus pecados estão perdoados. A grande mensagem, as boas novas é que você não tem mais culpa e nem condenação, porque Jesus pagou o preço que eu e você deveria pagar. Ele nos arrancou do inferno e nos levou para o reino do seu amor. Essa é a boas novas.
O evangelho não é colocar peso sobre as pessoas. O evangelho não é colocar uma religião sobre as pessoas. O evangelho não é colocar práticas diárias que a pessoa tem que ter. O evangelho é as boas notícias. O evangelho é a boa notícia de que tudo está em paz entre você e Deus. E aí muitos até perguntam, né? Roger, mas o que então é esse verdadeiro arrependimento? Eu me lembro no ano ali que eu converti no ano de 2009, ali no encontro que eu fui numa igreja em Goiânia. E eu me lembro que na sexta-feira ali mesmo era pregada Peniel, né? A palavra Peniel, e que mostra ali o arrependimento. Eu me lembro que eu chorei praticamente umas 3 horas, quando a luz de Deus veio sobre mim, e eu vi o quão pecador e o quão ruim eu era, o quão maligno estava as coisas dentro de mim. A inveja, a pornografia, a sensualidade, e aí entre outras coisas. E aí então eu me lembro que eu chorei ali umas 3 horas, pedindo perdão para Deus, para que Ele pudesse me perdoar. Eu sei que muitos quando convertem, eles têm essa experiência. Eles têm essa parte ali de se arrependerem, de chorarem, né, de clamarem. Isso por um lado é legal, é bom, nós devemos, né, ter mesmo, a maioria, e acaba que é uma experiência assim, inevitável de muitos. Só que quando a gente lê o Novo Testamento, que é o nosso grande guia, né, o Velho Testamento, lógico, que é a Bíblia também, a palavra de Deus, nós temos muitas promessas, temos muitas coisas no Velho Testamento, mas o nosso guia verdadeiro é o Novo Testamento, é a maneira que Jesus se revelou. Porque no Velho Testamento você tem sombra das coisas que viria. No Velho Testamento os profetas e tudo era apenas tipo, prefiguração, símbolos do que viria. Mas no Novo Testamento nós temos a realidade. Nós não temos mais a sombra, nós temos a realidade. E aí então por isso nós baseamos mais a nossa crença, aquilo que nós cremos no Novo Testamento, porque ele é de fato a realidade. Ele não é apenas uma profecia, ele é Deus encarnado, em carne e andando sobre a terra, sobre nós, junto conosco. Então, por isso que o Novo Testamento acaba sendo a nossa grande base. E nós vemos então que como Jesus lidou com as pessoas, como era o arrependimento verdadeiro na época que Jesus estava entre nós, em carne. Como que ele lidava com isso? Será que Jesus era igual aos pregadores de hoje? Arrependei-vos, raça de víbora. Parem com esse pecado, safados sem vergonha. Será que Jesus ele tinha a mesma pregação de João Batista? Nós sabemos que João Batista, seu primo, né, 6 meses mais velho do que Jesus, ele de fato sim, ele pregava ali no deserto, né, comia ali gafanhotos, ele vestia ali com pelos de camelo, ele era um pouco diferente, né? E aí essa era a pregação de João Batista, né? Mas chegou o momento que a pregação ela muda. E aí quando João Batista olha, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós vemos então que a pregação de Jesus, ela é diferente. O arrependimento do Novo Testamento, ele é diferente do que muitos acham. Ele não é o mesmo na época de Isaías, de Jeremias. O arrependimento, ele é diferente. Ele tem outra conotação, a conotação da graça. E é disso que nós vamos falar hoje. Qual é esse verdadeiro arrependimento? O que é de fato arrepender verdadeiramente? É lógico que o choro, muitas vezes nós temos pelas emoções, mas acredite, verdadeiro arrependimento tem mais a ver com mentalidade do que com emoções. O verdadeiro arrependimento tem a ver com mentalidade, mudança de mente, do que apenas um choro. Tem gente que chora de raiva, tem gente que chora de alegria, tem gente que chora de prazer, tem gente que chora de pavor, chora de medo. Então o choro não necessariamente é um pré-requisito do arrependimento. Não é porque você chora que você está arrependido. Tem gente que chora de remorso, tem gente que chora de raiva e N outras coisas. Então, arrepender verdadeiramente não é chorar. Por mais que uma hora ou outra isso pode acontecer. O choro pode vir, porque o choro é simplesmente algo das emoções. E nós, né, somos também uma alma vivente. Né? Nós somos o espírito, possuímos a alma e habitamos um corpo. E nós temos ainda assim a nossa alma. E aí, de fato, nós expandimos as nossas emoções, demonstramos as nossas emoções.
mas não necessariamente o choro é um pré-requisito para arrependimento, né? Já vi alguns perguntando, Roger, eu não chorei depois daquele pecado, será que eu arrependi de fato? E aí você vai entender que arrependimento não tem nada a ver com choro. Por mais que em alguns momentos, em algumas circunstâncias, sim, ele pode vir, mas não necessariamente ele tem a ver. E tem inclusive um versículo lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, que ele vai nos dar o primeiro versículo dessa palavra e o primeiro parecer do que é o verdadeiro arrependimento. Olha o que está escrito, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Mas a tristeza do mundo produz morte. Olha só, com base nesse versículo, Paulo está falando aí a igreja lá de Corinto, né? As igrejas ali da região de Corinto. Ele está falando que existe exatamente dois tipos de tristeza. Existe a tristeza que é segundo Deus e existe a tristeza que é segundo o mundo. E aí ele explica que a tristeza segundo Deus, ela vai gerar salvação, mas que a tristeza segundo o mundo vai gerar morte. Então nós temos dois tipos de tristeza. Nós temos dois tipos de arrependimento. E essa palavra arrependimento no original grego, né, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, ela significa metanoia, que na raiz da palavra metanoia significa mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de sentido. Então você vai entender que, na verdade, o verdadeiro arrependimento é uma mudança de sentido. Você estava indo para um lado e depois você vai ir para o outro. Eu lembro uma época, eu estava no Rio de Janeiro, andando ali na Barra da Tijuca, na praia, e eu me lembro que eu estava com dificuldade na época, né, para vencer ali a pornografia, a masturbação. E um jovem, né, muitas vezes tem essas lutas. E eu lembro que eu estava ali e toda vez eu prometia para o Senhor, eu falava, Deus, não, a partir de hoje nunca mais eu vou assistir isso. Jesus, a partir de hoje, ele fazia aquele tanto de promessas. Porque a gente acredita, muitos acreditam, que eles vão vencer apenas pela força de vontade. Eles vão vencer o pecado apenas por colocar metas de não ver, não assistir, correr. Eles acreditam que é isso. Eles acreditam que nós vamos vencer o pecado com uma atitude própria. Então, se eu tomo atitude, aí eu venço o pecado. Mas não é assim que a Bíblia fala. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito vença o pecado. Não, você não vai ter. Ao contrário, lá em Gálatas está escrito o quê? Em Gálatas, andai no Espírito e jamais satisfazeis os desejos da vossa carne. Porque o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Então, na verdade, a luta contra o pecado não é você que luta. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus que está dentro de você, que nos foi ortogado, que nos foi dado, para não só nos convencer do pecado quando nós convertemos, mas para nos convencer todo dia da justiça, que nós somos justos diante de Deus, e ele sim, ele vai vencer o pecado. Quando eu ando no Espírito, ele sim me faz vencer o pecado. E aí eu me lembro que eu estava naquele dia e mais uma vez, eu prometi para Deus. Deus, eu prometo, eu não vou assistir mais nada, eu vou quebrar o meu celular. E aí a gente, né, quando fica indignado de ter caído num pecado, a gente gosta de prometer para Deus. Então, muitos acabam fazendo promessas. Eu não vou fazer isso e tal. E aí passa um tempo, acaba repetindo a mesma coisa. E aí, por que eu estou te contando isso? Porque eu estava andando na praia, e aí eu falei para o Senhor, Senhor, mais uma vez eu pequei, mais uma vez eu errei aqui, mas eu estou aqui para confessar que eu sou a justiça de Cristo, Cristo é a minha justiça, o Senhor já me justificou, eu não quero só confessar meu pecado, eu quero confessar a verdade da palavra, porque é isso que me dá mudança e transformação, não é ficar chorando, arrependido, mas é falar a verdade. E aí eu me lembro que o Senhor falou comigo, e Deus falou muito claro comigo, falou assim, Roger, a questão não é você fazer promessas para vencer o pecado, a questão é mudar a sua mentalidade. E isso foi muito claro para mim, não foi apenas uma frase, foi algo de Deus. E naquele momento eu estava até caminhando ali, eu parei, falei, cara, é isso. A questão é mudar a minha mentalidade, é ter o verdadeiro arrependimento. Não é ficar só chorando, eu vou desistir, eu vou largar a igreja, eu vou abandonar tudo, porque eu não presto. Não é isso o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento não é ficar fazendo um teatrinho para Deus falar, meu Deus, né, arrependeu, parabéns, agora eu vou te perdoar. Não,
O que Deus quer, na verdade, do verdadeiro arrependimento, é que você mude a sua mentalidade. É que a sua mentalidade seja transformada. Por que você está mexendo ali com a masturbação? Vamos mudar essa mentalidade. Qual que é a mentalidade? Eu não vou vencer o pecado por força própria. Eu não vou ficar fazendo promessas para Deus. Ele é que vai vencer por mim. Então eu vou me preocupar em apenas ser cheio do Espírito Santo. Então a mentalidade não é... Qual que é a mentalidade? Não é fazer alvos e metas e promessas para vencer o pecado. Mas é arrepender e falar, Deus, eu não consigo vencer, mas o Senhor consegue vencer por mim. Por isso eu vou ser cheio do Espírito e cheio da palavra. Esse daqui é o verdadeiro arrependimento. E aí eu quero te mostrar, inclusive, alguns momentos da palavra de Deus que, de fato, Jesus encontrou com essas pessoas e mostrou o verdadeiro arrependimento. E aí sim você vai entender sobre o verdadeiro arrependimento. E nesse texto também que a gente leu em 2 Coríntios 7:10, temos duas verdades nesse texto. A primeira verdade que eu quero mostrar para você é que é impossível para o homem ele mesmo se arrepender por conta própria. Nós não conseguimos nos arrepender. Principalmente o ímpio. Nós estamos colocados no pecado de uma maneira tão profunda que nós não conseguimos sair daquilo lá sozinho. Ninguém consegue arrepender por força própria. Peraí que eu vou arrepender. Na verdade, a Bíblia é muito clara sobre isso, que é Deus é que produz o verdadeiro arrependimento. É Deus que nos faz produzir o verdadeiro arrependimento. E eu vou te falar mais, esse verdadeiro arrependimento vem como? Vem com a luz de Deus. Quando Deus, igual está na minha frente, que é uma grande luz, quando a luz de Deus vem, e aí eu falo, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, o Senhor precisa mudar, não a minha conduta, mas a minha crença. As pessoas elas estão preocupadas em mudar condutas. Deixa eu te falar algo muito precioso. O Evangelho não quer mudar a sua conduta. O Evangelho quer mudar as suas crenças. Não foque em comportamento. O Evangelho não é mude, faça, não pinta, não borde, não toque, não veja, não vá, não assista. Não, isso é lei, isso é legaliza, isso não é Evangelho. O Evangelho é muda a sua mentalidade. Não conforme com o mundo, mas transforma a sua mente. Com a verdade da palavra, com a verdade sobre você. É isso que de fato é o verdadeiro arrependimento. E só Deus consegue produzir isso em nossas vidas. Nós não temos luz própria. Ezequiel, capítulo 36, verso 26, ele diz o seguinte, olha só para você ver que é Deus que faz isso conosco. Olha o que diz. Ele fala o seguinte, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Sabe, não sou eu, não é você que muda o nosso coração. Eu não quero mais um coração de pedra, eu quero um coração de carne. Não, a Bíblia diz muito claro, eu vou te dar um espírito novo. O Senhor, vai tirar o seu coração duro e vai te dar um coração quebrantado de carne. Então, você vai entender que o arrependimento, ele começa em Deus. É Deus que traz a luz, é Deus que muda, é Deus que escancara, é Deus que fala com você. Entende? A Bíblia também diz lá em Filipenses 2:13, que Deus é aquele que produz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o quê? O realizar. É Deus que produz em nós o querer, a mudança, mas também o realizar a mudança. E mais uma vez, não é mudança de comportamento. A igreja brasileira e de muitos lugares está acostumado a te entregar um código de conduta. Eu sou formado em direito, sabe? E ali em direito nós temos o vade-mecum, que no latim significa vai comigo. E aí a gente acha que servir a Deus é pegar um monte de regra que a gente tem que fazer todo dia e toda semana. Mas esse não é o evangelho de Deus. Esse não é o evangelho da graça. O evangelho da graça é mudar a sua mentalidade. É Jesus derramar e mostrar para você que está tudo feito, está tudo pago. Você pode ter paz. Você pode receber agora a sua libertação, a sua cura, a sua salvação, a provisão. Você pode receber agora o livramento, a cura do câncer, a cura da enfermidade. Você agora pode engravidar, você que é estéril. Por quê? Por causa da graça de Deus. Você não precisa merecer, ao contrário. Deus abençoa quem não merece. A graça é o favor imerecido. Entende isso? Então nós vemos que tem duas verdades nesse texto. Quais são as duas verdades? Primeiro, é Deus que
de fato faz e derrama luz sobre as minhas trevas. Segunda coisa que fala é que de fato o arrependimento, ele é uma mudança de mentalidade. Interessante é que lá em 2 Coríntios 7:10, como a gente leu lá, existe dois tipos de arrependimento. Um que produz salvação, o outro que produz morte. O do mundo produz morte, por quê? Porque ele vem com crítica. As pessoas que querem que você arrependa de alguma atitude, o que eles falam para você? Você não presta, você é isso, você é aquilo, você não faz isso direito, você é um mau marido, você é um mau pai, você não paga os outros. Quem é você que prega o evangelho e não paga as suas dívidas? Isso são pessoas querendo colocar o arrependimento para te levar para a morte. Esse é o arrependimento para a morte. Mas existe o arrependimento, diz a Bíblia, que é o arrependimento segundo Deus, que leva para a salvação. Essa palavra no original, salvação, significa soltéria. Ela é um adjetivo. Você sabe, a palavra salvação no Novo Testamento tem dois sentidos. Primeiro tem sozo e depois tem também o soltéria. Soltéria é um adjetivo e sozo é um substantivo. E o soltéria significa salvação, livramento, salvação em Cristo. Então o que significa isso? Que o verdadeiro arrependimento de Deus não é te dar um choro, não é para você ficar triste, magoado, mas a tristeza de Deus, a tristeza que vem desse arrependimento de Deus, é uma tristeza que te salva. Te salva do quê? Da sua mentalidade errada. Te livra das mentiras do diabo, dos sofismas e das falácias. Essa é a tristeza segundo Deus. Não é que você vai ficar chorando ou triste, querendo suicidar, sabe? Mas é que você vai falar, caraca, eu estou pensando errado. Isso que eu estou falando, isso que eu estou pensando sobre a minha vida não está certo. Sabe por que eu quero separar? Por que eu quero jogar tudo para cima? Está errado. Sabe? Não pode ser assim. E aí, então, há um arrependimento. Por que eu estou querendo mexer com adulterar minha esposa? Por que eu estou querendo abandonar? Por que eu estou querendo matar alguém? Sabe? E aí, quando vem essa luz, e aí você não é que você fica triste, mas é que você fala, cara, eu estou errado, eu não estou pensando corretamente. Essa é a tristeza segundo Deus. E aí eu quero te mostrar, com base na palavra de Deus, especificamente, 3 arrependimentos que são arrependimentos, os verdadeiros arrependimentos, o arrependimento da graça. Esses sim são os verdadeiros arrependimentos. Eu quero pautar 3, eu sei que tem outros na Bíblia, mas hoje nessa palavra eu quero pautar apenas 3 com você. Primeiro arrependimento é o arrependimento de Pedro. Como você acha, por exemplo, que Pedro se converteu ao Evangelho? Tem muitas pessoas que acreditam, talvez, que Pedro se converteu quando Jesus fez uma pregação, né? Igual o Billy Graham lá, que nós não prestamos, que somos todos ruins. Eu não sou nada contra. Eu acredito que teve a glória das pregações, desse medo do inferno, teve a glória dele. Mas nós estamos vivendo agora a glória da graça. A pregação agora, não é que ela mudou, mas é que ela é mais assertiva. Você acerta as pessoas através da graça, não é através da lei. Tem muitos que acreditam que é o seguinte, não, Roger, primeiro eu tenho que pregar a lei, depois a graça. Primeiro eu tenho que mostrar a doença, depois o remédio. Pois vocês estão enganados. Isso que é o engano hoje da igreja. E eu vou te mostrar na Bíblia que não foi assim que Jesus fez. Não foi assim que ninguém ao lado de Jesus teve arrependimento. E a primeira conversão que tem é a conversão de Pedro. É o arrependimento de Pedro. Isso está escrito lá em Lucas, capítulo 5, verso 1 ao 10. Vamos ler. Lucas, capítulo 5, verso 1. Olha só, você vai acompanhando aí. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que também é o Tiberíades, né? Ali o lago, né? E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te a largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, verso 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes.
Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Por enquanto só isso, e agora eu vou te explicar. Olha só, nós estamos lendo a conversão de Pedro, o apóstolo Pedro. Aqui está escrito Simão, mas depois ele vai sair de Simão, que é frágil no original, para Pedro, que é pedra, rocha, firmeza. E aqui nós estamos vendo então o arrependimento que Jesus vai gerar em Pedro. Então, como que foi a história? Pedro chega ali, passou a noite toda com seu companheiro e não pescou nada. Não teve nenhuma pesca. E aí ele chega então, começa a lavar as redes. Provavelmente tinha pedras, pau, ganchados lá, e ele então vai lavar as redes. Quando ele está lavando as redes pela manhã, chega Jesus. Chega Jesus, entra ali no barco, olha que eles não pescaram nada, e vira para eles e fala, olha, começa a ensinar o evangelho, e depois vira para ele e fala, olha, eu vou te mostrar onde você vai lançar a sua rede, e você vai lançar a sua rede ali. Então Simão, junto ali com o seu companheiro, o seu amigo, pega então a rede e vai lançar onde Jesus falou. Quando ele foi lançar onde Jesus falou, a Bíblia diz que se encheu de peixe, encheu muito de peixe, ao ponto de os peixes pularem para dentro do barco. Você vai ler mais para frente, que a Bíblia diz que ao ponto do barco quase afundar. Encheu tanto de peixe, tanto nas redes como no barco, que estava quase afundando. E aqui é a conversão de Pedro. Como Jesus falou para Pedro, hein? Sabe que Jesus falou para Pedro, falou, ô pescador safado, vagabundo, ô sem vergonha, é o seguinte, eu sou Jesus, eu sou o Senhor, arrependa-te, arrependa dos seus pecados. Não, não foi disso que Jesus fez. Sabe o que Jesus fez? Ao contrário, Jesus, ele abençoou a vida de Pedro. E quando Pedro, presta atenção nisso, quando Pedro foi abençoado, quando ele viu a graça de Deus, ele se arrependeu. Pasmem. Essa foi a pregação de Jesus para Pedro. Aqui nós estamos lendo da conversão de Pedro. O grande apóstolo, que muitos consideram o maior apóstolo que andou com Jesus. Essa foi a conversão dele. Ele não falou nada de ruim para Pedro. Ele não acabou com Pedro. Ele não jogou palavras ruins. Ele não tentou colocar a lei para Pedro. Ao contrário, ele abençoou Pedro. Ele derramou graça sobre Pedro. Mas vamos continuar só para você entender. Verso 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Oh, aleluia, eu quero falar e profetizar na sua vida, que a graça do Senhor está abundante sobre a sua vida, que vai romper todas as áreas da sua vida. Romper suas finanças, romper, sabe, você que precisa casar e solteiro, vai romper, você vai casar, vai achar o seu homem, a sua mulher de Deus. Porque sobre essa palavra da graça, da bondade de Deus, é aí que vai romper suas redes. Aleluia! Verso 7, olha o que diz. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-lo. Estava tendo tanto peixe subindo, que eles falaram, ô, vocês aí do outro barco, vem cá, porque nós não estamos dando conta de tanto peixe. Uau, vamos ver o que vai acontecer? E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, ou afundar. A pique é afundar. Verso 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retire-se de mim, porque sou pecador. Uau! Olha o primeiro verdadeiro arrependimento da Bíblia, do Novo Testamento, desse apóstolo. Olha só como que foi a conversão dele. Jesus não veio com lei. Jesus não veio falando mal dele. Jesus não veio aí falando coisas a respeito dele. Ao contrário, ele mostrou a graça dele. Ele mostrou a bondade dele. Pedro se converteu no dia que a vida dele foi mudada pela abundância. O dia que ele chega, e talvez a sua vida está desse jeito. Talvez você conhece pessoas que eles lançam a rede, mas não pescam. Ele está num ciclo vicioso de finanças quebrado. Ele nunca rompe financeiramente. Ele não consegue romper na vida. As redes não rompem. E aqui Jesus então não dá uma palavra para ele. Pedro, vai para o templo, arrepende, dá o seu dízimo, a sua oferta, e agora sim você converte, agora sim eu te salvo. Não, ele mostrou a graça. Ele mostrou a abundância. Falou, Pedro, você não pescou nada? Não pesquei nada, passei a noite toda. Então tá bom. Pode jogar na rede, prepara. Vai ter coisas abundantes sobre a sua vida.
Eu quero profetizar, vai vir coisas abundantes sobre você. Não porque você merece, porque você sabe dos seus erros, você sabe do seu passado, mas Jesus não quer saber disso. E aí ele quer te abençoar com muita graça. E olha que coisa, quando Pedro recebe a abundância de graça, aí sim ele arrepende. Se a gente ler mesmo no verso 8, o que ele falou? Eu sou pecador. Senhor, retire-se de mim, porque eu sou pecador. Ele se arrependeu não porque Jesus foi duro, ao contrário, porque Jesus foi gracioso. E eu quero te falar uma coisa. Romanos, capítulo 2, verso 4. Olha o que diz em Romanos, capítulo 2, verso 4. Você vai entender sobre a base do verdadeiro arrependimento. Olha o que diz. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando, presta atenção nisso, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Uau! Presta atenção. É a bondade de Deus que te conduz ao verdadeiro arrependimento. Não sou eu que estou falando, Paulo está falando. Não é a lei. Não é a lei que vai converter as pessoas. Não é as regras. Não são os usos e costumes das igrejas. Não é você pregando que se ela não dá o dízimo, ela vai para o inferno. Não é apavorando as pessoas. Cuidado que o inferno está aí. Não é assim o verdadeiro arrependimento. Não é assim a conversão. Ninguém se converteu com Jesus dessa maneira. A verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento é mostrando a graça. Quando Jesus mostra a graça para Pedro, Pedro então se converte. Pedro então larga tudo. Porque ele entendeu, meu Deus, se eu não mereço, ele já fez isso comigo agora, que não fiz nada para ele ainda. E ele já fez isso comigo, ainda mais eu andando junto com ele. Sabe, o verdadeiro arrependimento vem através da bondade de Deus. A bondade de Deus é que nos conduz, é que nos leva ao verdadeiro arrependimento. Essa foi a conversão de Pedro. Essa foi o arrependimento de Pedro. E olha só, vamos continuar. Lucas 5, capítulo 5, verso 9. Olha o que diz lá. Pois à vista de pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Sabe o que acabou de acontecer? As pessoas próximas também se converteram. A Bíblia diz que Tiago e João também se converteram, eram sócios de Pedro. Eles também se converteram. Sabe por quê? Quando ele viu a bondade de Deus na vida de Pedro, eles também quiseram entregar a vida para Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Sabe, Deus, ele já derramou sobre você, vai se manifestar ainda, uma abundância de graça sobre as suas finanças, seus relacionamentos, a sua empresa, o seu trabalho, sobre a sua vida. E essa abundância de graça, ela vai levar outros a se converterem também. Ela levou Tiago e João a se converterem, porque quando vir a graça manifestada na vida de Pedro, vai ser assim também sobre a sua vida. Pessoas vão se converter não porque você dá um de crentinho bom, não porque você não bebe vinho, não porque você está um monte de lei. Ao contrário, as pessoas vão se converter porque vê a bondade e a graça de Deus na sua vida. Você sabe, direto eu recebo testemunhos de pessoas falando, Roger, eu te vejo muito abençoado. Sabe, você viaja para um lado e para o outro, você prega o evangelho, você vai para outros países. Sabe, quantas vezes eu ouvi, eu quero esse Deus seu, eu quero esse Deus. Agora, você imagina se eu estivesse todo dia ali triste, abatido, sentindo-se em dívida com Deus todo dia. Ninguém queria esse meu Deus. Muitas pessoas resistem ao evangelho porque os evangélicos mostram um Deus chato, ruim, imbecil, nervoso, bravo, pobre. E aí as pessoas não querem. Mas quando você mostra um Deus próspero, quando você mostra um Deus gracioso, você vai ver que as pessoas vão ser atraídas. Eu quero te falar, muitos pregaram que as pessoas serão atraídas pela lei, pelo medo do inferno, mas eu estou aqui te provando que as pessoas serão atraídas pela graça, pelo amor e pela bondade de Deus. Essa foi a conversão de Pedro. Sabe, vamos ver uma segunda conversão. Quero ver com você uma segunda conversão. Está lá em Lucas 19, verso 1 também. Todos os textos que nós vamos ler nessa palavra são de Lucas, os três verdadeiros arrependimentos. Agora nós vamos ter o arrependimento de Zaqueu. Zaqueu, olha só o que aconteceu. Entrando em Jericó, verso 1.
Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, que era na verdade uma figueira, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olha, o segundo arrependimento do Novo Testamento é a de Zaqueu. Zaqueu literalmente significa o justo. E sabe o que aconteceu? Como que foi a conversão de Zaqueu? Zaqueu, diz a Bíblia, que ele era publicano. Quem eram os publicanos? Publicanos eram os judeus que trabalhavam para os romanos para cobrar impostos dos próprios judeus. Eles eram considerados como os políticos corruptos. Eles eram considerados como os traidores da nação. Porque eu estou cobrando imposto da minha própria nação. Então os judeus não via ele, Zaqueu, com bons olhos. Todo publicano era considerado como um traidor. Outro publicano da Bíblia também foi Levi, que depois foi mudado para Mateus. Né? O discípulo também, um dos 12, também era publicano. Eles eram considerados aberração da comunidade. Mas aí, interessante, como que Zaqueu se converte? Jesus está chegando em Jericó, ele está passando por Jericó, a Bíblia diz que Zaqueu ficou sabendo, e por ele ser de pequena estatura, isso nos mostra a impotência do homem, né? Eu e você somos o Zaqueu, nós temos impotência até para chegar diante de Deus, nós precisamos de algo, e Jesus é essa árvore que nos leva a Deus, você está entendendo? E aí o que acontece? Jesus olha para Zaqueu, olhando para cima, nunca para baixo, nem para os lados, olhando para cima. Ele vira para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí. Hoje eu vou jantar, almoçar, ficar na sua casa. Hoje eu quero ceiar com você, hoje eu quero estar com você. Olha só, olha como que Zaqueu se converte. Ele não chega para Zaqueu e fala: ê, político, vagabundo. Ê, rapaz, você não merece nada não, viu, Zaqueu? Zaqueu, outra coisa. Para você adquirir o céu aqui, você tem que devolver tudo que você pegou. A hora que você fizer isso, eu vou te dar então a salvação. Não, não foi assim a conversão de Zaqueu. Ao contrário, Jesus chegou, olhou para ele, falou: eu quero ceiar hoje com você. Eu quero entrar na sua casa. Eu quero entrar na sua vida. Zaqueu não fez nada, você não precisa fazer nada. Você só tem que aceitar e abrir a porta do seu coração, porque ele quer ceiar e entrar na sua casa. É isso que ele quer. Sabe, aqui a conversão de Zaqueu, sabe o que aconteceu? Mais uma vez, é o arrependimento da graça. Mais uma vez, o verdadeiro arrependimento. Quando Deus mostrou bondade. Quando Jesus virou para ele e não olhou para os erros dele, não olhou para os pecados dele, não olhou para os roubos dele, não olhou para a condição dele, para a estatura dele. E aí falou para ele: hoje eu quero estar com você. Eu quero entrar na sua casa. É assim também que Deus fala com você hoje. Eu não quero olhar mais seus pecados passados, seus pecados de 10, 5 anos atrás. Eu não quero olhar os seus defeitos, eu não quero olhar as suas dificuldades, a sua conta bancária. Eu não quero olhar isso. Eu quero entrar na sua casa. Eu quero mostrar bondade para você. Você é bem-vindo. Eu amo você. Eu quero estar com você. Para de querer justiça própria. Eu quero entrar no seu coração, na sua casa. É isso daqui que gera o verdadeiro arrependimento. Sabe o que aconteceu? Verso 6. Lucas 19, verso 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu como? Com alegria. Uau! Olha o arrependimento de Zaqueu. Contrariando muitos. Zaqueu recebe Jesus com alegria. A minha experiência foi chorar. Mas eu quero te falar, de Zaqueu foi sorrir. De Pedro foi também sorrir. Tem muitos que se convertem por ver a bondade de Deus. Eu quero falar para vocês, eu sinto no meu espírito, a nossa nação e agora o evangelho vai impactar pessoas quando você pregar a graça. Não é quando você pregar a lei. Não é quando você quer ver as pessoas tudo ajoelhadas, chorando, apenas aquele impacto emocional. É quando eles entendem a bondade, o amor incondicional, a justificação pela fé. É isso que gera o verdadeiro arrependimento. Sabe, muitas vezes as pessoas vão se converter agora, a partir de agora, com alegria. Não é mais com choro, mas com alegria. Olha o que acontece no verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara
com homem pecador. Tá vendo? A sociedade mesmo dizia, não, Zaqueu é pecador. Como que ele pode se misturar com pecador? Essa é a graça de Deus. Deus quer sim misturar com os pecadores. Sinto muito de falar. Deus quer sim misturar com os pecadores. Talvez você quer viver uma religião, um ciclo aí pequeno, mas eu quero te falar, Deus quer se misturar com os pecadores. Aleluia. Verso 8. Vamos ver o encerramento desse segundo arrependimento de Zaqueu. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, presta atenção, Senhor, resolvo dar aos pobres e a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Uau! Olha aqui a conversão de Zaqueu. Zaqueu aqui não está chorando, Zaqueu aqui arrependeu como? Ele viu a luz de Deus. Jesus entrou na casa dele, no coração dele, e ele viu a luz, ele falou, olha, Jesus, só de você ter vindo almoçar aqui em casa, estar aqui comigo, só de você estar aqui comigo, eu me arrependo, eu quero, sabe, restituir todo mundo que eu roubei. Eu vou voltar a eles até com juros, 4 vezes a mais. Que juro bom, hein? Oh, queria eu, na época aí, o Zaqueu ter me roubado. Era um juraço, 4 vezes a mais. Se você tivesse roubado ali, se ele tivesse roubado 100, ele te devolveria mais 400. Você ia ganhar 500. Olha que coisa maravilhosa. Sabe, aqui nós vemos o verdadeiro arrependimento. Jesus não falou nada, a não ser, eu quero almoçar com você. Eu quero entrar na sua casa. Sabe, e aí o que aconteceu? Ele se arrepende e de fato volta. Ele entrega tudo que ele tinha roubado. Sabe o que Jesus fala para ele? Verso 9. Então disse-lhe Jesus, hoje houve salvação nessa casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus, ele se tornou Filho do Homem para que eu e você pudéssemos se tornar filho de Deus. Ele se fez homem para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Ele se fez homem para que nós pudéssemos ter esse acesso ao trono da graça. Em Lucas, ele é considerado Filho do Homem, porque de fato, ele se tornou homem para que nós pudéssemos se tornar celestiais. Por isso ele é o Filho do Homem. Ele veio salvar o perdido. Eu sei que muitas pessoas gostam, né? Do João 3,16. Abre sua Bíblia juntamente comigo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos amam esse versículo. Mas e o 17? Por que não falam também do 17? Olha o que fala. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o coração de Deus. O coração de Deus não é julgar. O coração de Deus não é julgar você, ao contrário, Deus quer salvar. Deus quer salvar o seu casamento, salvar suas finanças, salvar você da depressão, do suicídio, da pornografia. O coração de Deus não é julgar, o coração de Deus é salvar. Esse é o Evangelho, é isso que produz o verdadeiro arrependimento. É você entender desse amor, é você entender dessa graça, que Deus quer te prosperar. Quando Jesus nasceu, é verdade, Maria e José eram pobres, porque você vai ver lá em Lucas 2 que eles entregam uma pombinha de sacrifício no templo. Mas interessante, quando ele está ali na manjedoura, é trazido para ele incenso, mirra e ouro. Jesus enriqueceu no dia do seu nascimento. Eu quero declarar sobre a sua vida. Você também é enriquecido no dia que Jesus nasce dentro de você. Enriquecido da graça, enriquecido também de dinheiro, enriquecido de tudo. Porque ele se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos. Aleluia, isso é poderoso. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o arrependimento verdadeiro com base na Bíblia. Nós temos o último caso que eu quero mencionar aqui hoje com vocês, que é o arrependimento da mulher pecadora. Está escrito lá em Lucas 7. Abre a sua Bíblia aí. Lucas 7, verso 36. Lucas 7, verso 36. Olha o que diz. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Aí Jesus também foi jantar com o fariseu. Jesus entrando na casa do fariseu, que se chamava também Simão, depois você vai ver isso, tomou lugar à mesa. E na época, só para você saber, as mesas não eram como as mesas de hoje. As mesas de hoje são altas e tem cadeiras. Naquela época, as mesas eram baixas e as pessoas sentavam no chão mesmo de lado. Então, as pessoas ficavam assim na mesa. Então, elas sentavam no chão. Verso 37. E eis que uma mulher
da cidade, pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara diz consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia que essa mulher que lhe tocou, ela é pecadora. Dirigiu Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. Respondeu ele: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um que devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles o amará mais? Então, quero mostrar para você aqui, Jesus então chega para estar ali, alimentar-se juntamente com Simão, o fariseu, e na hora que ele deita ali, entra uma mulher pecadora, e ela se coloca atrás ali de Jesus nos pés, e ela derrama um unguento, né, um perfume ali, e começa não só a chorar, como também a lavar os pés dele e passar com o seu cabelo. E o fariseu, ele dentro de si, ele fala: mas será que ele não sabe que essa mulher é pecadora? Não vamos nos misturar com essa gentalha, né? E aí Jesus vai dar uma parábola para ele. Fala: olha, tinha um credor e 2 pessoas deviam. Um devia 500 ou devia 50. Quem devia mais? E aí ele resolveu perdoar os 2. Quem dos 2? Qual dos 2 esse credor ama mais? E aí ele faz essa pergunta. Por que ele falou sobre dinheiro com o fariseu? Porque os fariseus eram, sim, viciados em dinheiro. Ele quis, então, trazer para o fariseu uma realidade que era dos fariseus, que eles só pensavam em dinheiro. Eles só pensavam em dinheiro. E vamos ver o que vai acontecer. Verso 43. Respondeu-lhe Simão: suponho aquele a quem mais perdoou. Replicou-se: julgaste bem. Então, Jesus pergunta para ele: qual que você acha que ele vai amar mais? Ele falou assim: exatamente aquele que mais deve dever. Aquele que mais deve, mais vai ser perdoado, logo mais vai ser amado. Jesus vira para ele e fala o quê? Julgaste bem. Presta atenção, você que é líder. A maneira de julgar as pessoas não é segundo a lei, e sim segundo a graça. Olha aqui que Jesus falou para ele: julgaste bem. O que é julgaste bem? Por que ele julgaste bem? Porque ele falou sobre o perdão de Deus. Sabe quando você vai restaurar as pessoas? Sabe quando você vai dar vida para as pessoas? Não quando você as disciplinar apenas com palavras duras, mas quando você falar do perdão de Deus. Para Deus, julgar bem alguém não é falar do pecado dela, mas é falar do amor, do perdão e da graça dele. Isso é julgar bem. Julgar não é dar a sua opinião, não é ser duro, não é querer corrigir apenas com palavras duras. Julgar bem, segundo Deus, é falar que as pessoas são perdoadas. Quero falar para você: você está perdoado de todos os seus pecados, passado, presente e futuro. Aleluia! Vamos encerrar aí vendo, verso 44. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os meus cabelos. Não me deste ósculos, que é beijo, né? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungisse a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Verso 47. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E presta atenção que isso é uma grande revelação para você hoje, no dia de hoje, que isso é poderoso. Isso é poderoso. A palavra perdoada, aí no texto de Lucas 7:47, para a mulher, ela está no tempo perfeito. E o tempo perfeito, tem 2 tempos ali no grego, o imperativo e o perfeito. No caso do perfeito, o que é o tempo perfeito? O tempo perfeito é algo que é um ato completo com resultado presente. Falou uma vez, serve para a vida toda. O ato imperativo não. O ato imperativo é para aquele momento. É para aquela vez. Mas quando Jesus, presta atenção nisso, quando Jesus diz para ela no verso 47,
Por isso te digo, perdoados são seus muitos pecados. A palavra perdoado aí está exatamente no tempo perfeito. Sabe o que significa isso? É que Jesus já tinha encontrado essa mulher antes. Não foi, tem muitos que acham que essa mulher teve um encontro com Jesus aqui, mas não foi. Essa mulher já tinha encontrado com Jesus. Provavelmente, alguns acreditam, inclusive, que essa mulher aqui é a mulher adúltera. Eu acredito que ela era mulher mesmo prostituta, que era mulher pecadora. Mas alguns fazem a interação dela com a mulher adúltera. Mas eu acredito que foi outro episódio que não foi relatado na Bíblia. E esse perdoadas são os teus pecados, na verdade está no tempo presente, no tempo perfeito. Sabe o que significa isso? Jesus, na verdade, estava falando para ela que ela já tinha sido perdoada de todos os pecados. As pessoas acham que Jesus perdoa os pecados quando você pede perdão, mas não é. Jesus, ele perdoa todos os seus pecados quando você confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Todos os seus pecados são perdoados. Roger, então para que eu peço perdão hoje? Você pede apenas pela sua consciência e um reconhecimento do pecado. Mas você não é perdoado porque pede perdão. Você é perdoado porque confessa Cristo como Senhor e Salvador. E imediatamente todos os seus pecados são perdoados. Ele virou para essa mulher e já falou, olha, eu já te perdoei. Em outras palavras, eu já te perdoei. Você não precisa mais pedir perdão porque está tudo resolvido. Perdoados estão os seus pecados. E aí, presta atenção nessa revelação. Porque ela muito amou. Sabe quem ama a Deus? Ama a Deus quem entende que foi muito perdoado. Muitos viram, eu vejo vários pastores, pessoas, você tem que amar a Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. Meu querido, isso daí é mandamento do Antigo Testamento. Isso daí é até nos evangelhos, isso não é mais na graça. A graça é, eu te amo, e aí depois você me ama. 1 João mesmo, ele fala sobre isso. Nós os amamos porque primeiro ele nos amou. Então, o nosso amor para Deus é um reflexo de se sentir e de crer que nós somos amados. Nós não amamos a Deus primeiro, ao contrário, porque Ele nos ama. É aí sim que nós amamos a Deus. Aí sim que nós amamos a Deus. E olha o que esse versículo fala. Perdoados são muito os seus pecados, porque ela muito amou. Quem muito é perdoado, muito ama a Deus. Aqueles que acham que são poucos perdoados, eles não vão amar também a Deus. Por quê? Porque eles acreditam que são pouco perdoados. Agora, olha o que ele fala no final do verso 47. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Agora, a palavra no versículo 47 aí, pouco se perdoa, ela sim está no tempo presente. Então, uma está no tempo perfeito, a outra está no tempo presente. Presta atenção nisso, o que Jesus está falando? Olha para mim que você vai entender. Aqueles que precisam de perdão todos os dias, esse se sente pouco amado. Mas aquele que vê que ele já foi perdoado, esse ama muito. Você não precisa pedir perdão todos os dias, porque os seus pecados já foram 100% perdoados. Jesus diz que aquele que tem convicção que foi 100% perdoado, esse ama muito. Mas aquele que acha que tem que ficar pedindo perdão todo dia, esse ama pouco. Não foi eu que estou falando, foi ele que falou. Vou repetir para você. Perdoados são os muitos pecados, porque ela muito amou. Olha o que ele diz. Mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Deus perdoa pouco alguém? Não. Ele não está falando então de quantidade, de muito e pouco. Ele está querendo falar da revelação de presente, de todo dia ou de uma vida completa. Deixa eu te falar, a minha vida mudou só o dia que eu entendi que todos os meus pecados estão perdoados. Todos os que eu vou cometer amanhã já estão perdoados. O que eu vou cometer daqui 10 anos está perdoado. Porque quanto mais eu entendo que está tudo perdoado, mais eu amo a Deus. Porque a quem muito é perdoado, muito ama. Quando eu entendo que está tudo resolvido, tudo perdoado, aí sim eu amo a Deus. Mas aquele que acha que todos os dias ele tem que ser perdoado, esse ama pouco. Por quê? Porque todo dia ele tem que fazer um checklist com Deus. Todo dia ele tem que estar lá passando a conta com Deus. Esse daí vai amar pouco. Esse daí vai viver uma religião. Esse daí vai viver algo pesado e ruim. Foi Jesus que falou. Vamos continuar, verso 48, nós estamos encerrando. Olha o que ele diz. Então disse a mulher, perdoados são os seus pecados. Ele não está perdoando ela aí nesse momento. Sabe o que ele está fazendo? No verso 48 aí, ele está lembrando ela.
Eu quero te falar uma coisa, Deus não vai te perdoar de novo, Ele só vai te lembrar que você está perdoado. Presta atenção nisso que eu acabei de falar. Deus não vai te perdoar de novo, porque já está tudo perdoado. Mas Ele vai te lembrar. Perdoados são os seus pecados? Eu já te perdoei. Para que você ainda está aqui chorando? Para com isso. Para com isso. Perdoados são os seus pecados. As pessoas vão mudar quando você pregar a graça. As pessoas vão mudar quando você pregar que os pecados delas estão perdoados. Para de manter refém as pessoas. Para de falar para elas, se elas não der o dízimo, elas vão para o inferno. Para de colocar peso, condenação e religião na cabeça das pessoas. Não é assim que elas vão arrepender e mudar. É quando elas entender que os pecados delas estão todos perdoados. Se eu te digo que toda a sua dívida está paga, qual que é a sua relação comigo? Se eu virar para você hoje e falar, olha, você que está me olhando, todas as suas contas de energia, de luz, de aluguel, de gasolina, tudo, daqui da sua vida até o final dela, estão todas pagas, você não precisa pagar mais nenhum. Qual que era a sua relação comigo? Você ia me amar, você ia me idolatrar, sim ou não? Você ia ficar meu fã, você ia querer contar de mim para todo mundo. Pois é, também é assim com Deus. As suas contas estão todas pagas. Os seus pecados estão todos pagos. Agora conta para as pessoas que a delas também está. Aleluia! Oh, como isso é poderoso! Verso 49, para nós encerrarmos. O que estavam com ele à mesa começou a dizer entre si, quem é esse que perdoa pecados? Oh, meu Deus, nossa, tem tanto fariseu aí, né? Acreditando que Deus nos perdoa diariamente. Não, Deus perdoa uma vez só, que vale para todas. Os fariseus acham, quem que é esse para perdoar ela hoje dos pecados dela? Não, a graça de Deus é que está tudo perdoado. Está tudo perdoado, existe um cheque em branco para você. Verso 50. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. No original, esse vai em paz, na verdade, significa vai em direção à paz. Vai em direção à paz. O que significa isso, Roger? Quando você entende que a sua vida está perdoada, que não há dívida mais entre você e Deus, você vai viver em direção à paz. Você vai viver em paz. Sabe, não tem motivo de você estar preocupado ou preocupada, ansioso ou ansiosa, com medo do futuro, com medo da velhice, com medo de ser abandonada, com medo de não ter dinheiro para pagar suas contas. Fique em paz, seus pecados estão perdoados, Deus vai te dar força, estratégia, clientes, Deus vai te prosperar, não porque você merece, mas pela graça dele. Pela graça dele, vai em direção à paz. Fique em paz. Quando você entende que você é perdoado, aí sim você fica em paz. Aí uma paz que inunda o seu coração. E nesses, na verdade, são os verdadeiros arrependimentos. É crer corretamente. É ver a bondade de Deus. É ver o amor, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, Deus quer tocar você. Deus quer que você se converte, não por causa do medo do inferno. Não porque Deus vai colocar uma doença em você. Não porque Deus vai tirar o seu filho, Deus vai quebrar a sua empresa. Essa frase é maligna. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é do maligno. Isso não procede de Deus, porque Deus quer que nós venhamos exatamente pela sua graça, pelo seu amor, por mostrar o quanto Ele nos ama, ao entregar o seu próprio filho ao nosso favor. Deus não quer ferir você. Deus não quer tirar coisa de você para você vir arrastando para Ele. Esse não é o coração do Pai. O coração do Pai é te mostrar graça, amor, abundância, justificação pela fé. E aí sim você vem para Ele. Aí sim você é atraído por Ele. Esse é o verdadeiro arrependimento. E aí sim você vai ter essa experiência. Quantos aqui hoje querem viver esse verdadeiro arrependimento? Quanto mais conhecemos da graça, da bondade e do amor do Senhor, mas nós nos arrependemos. Mas nós nos arrependemos. Arrepender é pensar como Deus pensa, é ver como Deus vê, é fazer a palavra verdadeira e todo homem, todo pensamento meu mentiroso. Arrependimento verdadeiro é estar pronto para receber graça e bondade de Deus. Arrependimento verdadeiro é esperar de Deus muitas bênçãos. E eu quero profetizar. Deus libera sobre você hoje muitas bênçãos, muita riqueza, muita prosperidade, abundância de graça sobre a sua alma, a sua vida, os seus negócios. É assim que nós vamos atrair as pessoas para Deus. Não é com a motivação errada, mas é com o caráter correto de Deus. Que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Aleluia. Deixa eu orar por você. Deixa eu abençoar a sua vida. Pai, eu quero orar por cada pessoa que assistiu essa palavra de hoje. Ó Deus, quebra as mentiras, quebra, Deus, os sofismas, as fortalezas. Jesus, eu oro para que elas tenham um encontro genuíno com o Senhor. Independente de onde elas estão ou da situação que elas se encontram. Que elas recebam agora da graça, da paz abundante. E que o Senhor prospere os caminhos dela. E que o Senhor libera sobre cada uma dessas pessoas saúde, libertação. Cura pessoas agora dos olhos, da gastrite, da diabetes, do câncer. Cura agora pessoas e libera, Deus, da tua graça sobre cada uma delas. Que elas recebam vida, sejam impactadas pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O amor de Deus é incondicional. Deus nos fez justos em Cristo. A sua palavra é a verdade e o alimento. A sua graça é abundante para todos aqueles que não merecem.